Pessoal, amigos e amigas, estamos juntos mais uma vez aqui no nosso pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a Libertadores, a última rodada da fase de grupos da competição, né, da fase de grupos da Libertadores da América. Tivemos aí na última semana, terça-feira, inclusive, a vitória do Botafogo contra a equipe do time do Universidade de Chile pelo placar de 2-0, ou melhor dizendo, 1-0, né, melhor dizendo, os gols, o gol marcado pelo Igor Jesus, marcando o gol para a equipe do time do Botafogo, conseguindo aí essa vitória, garantindo aí a equipe do Botafogo para as oitavas de final da competição, com um homem a menos, hein? Com um homem a menos, inclusive, com um jogador a menos, inclusive, nessa partida. O Jair foi expulso, né? E manteve a calma na partida e conseguindo a vitória que necessitava, né? Ganhando com a atuação de gala de Igor Jesus, avançando às oitavas de final da competição. E nós vamos falar aqui de tudo isso que aconteceu, certo? Que essa história que teve um roteiro parecido na final da Libertadores do ano passado. Mas antes disso, pessoal, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixando seu like, seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor, que não esqueçam, toda terça e quinta, 18 horas, no Conversa de Torcedor Notícias no canal do YouTube do nosso trabalho e às 11 da manhã, ao vivo na Rádio Nossa Copacabana, 98.7 FM, também pelo site da rádio nsc.com e pela Radiosnet e também pelo YouTube, falando sobre futebol carioca, falando sobre o esporte em geral e além da seleção brasileira, é claro, com muita informação e com muita opinião para você, tá bom? Meus amigos, repetindo aqui que eu falei, uma história parecida como na final da Libertadores do ano passado. E é exatamente isso que aconteceu. Então, jogador expulso, emoção até o final, vitória, né? E que aconteceu isso na noite do dia 27 de maio. Que aconteceu isso na noite de terça-feira. O que aconteceu no estádio Newton Santos, o Botafogo continua vivo na busca do bicampeonato da Libertadores e o que significa, né, o que significa muito para que isso representasse muito para o futebol, né, do Botafogo e que depois de um momento difícil no torneio com duas derrotas nas primeiras três partidas, a equipe alvinegra se recuperou, consolidou a reação na noite de terça-feira no estádio Newton Santos, com uma vitória heróica de 1-0, que tivemos aí com o Jair sendo expulso aos 27 minutos da primeira etapa, e o gol do Igor Jesus, que teve uma boa atuação e carimbando o passaporte para as oitavas de final da competição. Então temos aí essa vitória que ficou aí no grupo A, 12 pontos para o Botafogo, né? A mesma pontuação do Estudiantes, que venceu contra o Carabobo por 2-0, mas a equipe argentina teve três gols a mais de saldo, né? Levou a vantagem no critério de desempate em relação ao Alvinegro, líder antes da última rodada. O Laú terminou em terceiro, vai disputar os playoffs na Sul-Americana. Então, o sorteio vai ser consolidado aí vai ser consolidada, né? Vai ser consolidada, inclusive, já na próxima segunda-feira. Inclusive, vai ser. E o sorteio das oitavas de final vai ser no. E o sorteio da Libertadores nas oitavas de final vai ser na próxima segunda-feira em Luque do Paraguai. E o Botafogo, por ter passado em segundo, vai enfrentar um time que avançou em primeiro e terá que fazer a segunda partida fora de casa. E antes, o Alvinegro volta a campo no domingo contra o Santos, às 4 horas da tarde, né? E a Laú terá pela frente aí os playoffs, que vai acontecer os dias 16 e 23 de julho, né? E que vai acontecer aí. Então, meus amigos, o Botafogo mostrou muita raça também, disposição, em repetição de um roteiro que surpreendeu muita gente, né? Na final da Libertadores do ano passado contra o Atlético Mineiro. E o Botafogo teve Gregor expulso naquela partida, no primeiro tempo, mas se desdobrou, né, em campo e vencendo por 3-1. E na terça-feira passada foi a mesma. O Jair foi expulso aos 27 da primeira etapa. Assim, foi diferente, né? O Gregory foi expulso com 1 minuto de partida e o Jair, né, foi expulso aos 27, né? Quando estava 0-0 no para cá. Mas, né, os jogadores fizeram uma roda, mantiveram a organização e foram buscar 1-0, o que valeu a classificação para o Botafogo, diga-se passagem, né? Então, e neste século, só 4 atuais campeões da competição foram eliminados,
na fase de grupos, né, no ano seguinte. Por exemplo, o Internacional em 2007, o time da LDU em 2009, o time do São Lourenço em 2015 e o Atlético Nacional da Colômbia em 2017. O Botafogo conseguiu escapar dessa estatística que há 8 anos não se repete. Então, o Botafogo escapou por pouco, né? E também teve a visão e a presença de Carlo Ancelotti, o novo técnico do Brasil, e o treinador italiano viu o atacante que não foi convocado por ele e ter uma grande atuação e ser o craque da partida, inclusive o que aconteceu. Então, nos 90 minutos de partida que aconteceu no estádio Newton Santos e jogando pelo empate, a equipe chilena veio fechada, marcação forte em cima do Botafogo, em que, numa rara chance da equipe alvinegro, o Cuiabano recebeu o cruzamento de Arthur na segunda trave, chutou na rede pelo lado de fora, e também aos 13 minutos de partida, e também com a expulsão do Jair aos 27, que deu um carrinho em cima do Arangues e foi expulso, né, após a revisão do VAR, e acabou beneficiando o Botafogo, porque os chilenos saíram para tentar jogar, deixaram muitos espaços e aos 37 minutos, num cruzamento de Savarino, o Igor Jesus subiu sozinho para fazer 1-0. E no segundo tempo, a equipe do Universitar quase empatou 3 vezes, primeiramente com o Arangues, no travessão, aos 4 minutos, acertando no travessão. O outro lance que teve aos 33, tirando o tiro da trave com o Fernandes, e aos 39 com Guerra, errando uma cabeçada a uma queima-roupa. Errando uma cabeçada a queima-roupa, inclusive aí na partida, né? Inclusive que teve na partida o John, né? E também pelo Guerra, errando uma cabeçada a queima-roupa com o John, defendendo aos 39 minutos da segunda etapa. Então, a equipe do Botafogo se segurou na raça e ainda teve algumas oportunidades ainda de chances de contra-ataques. Uma delas que aconteceu foi com o Igor Jesus, que serviu o Arthur para fazer o segundo gol, mas o VAR foi acionado, anulou por toque de mão do centroavante no início da jogada. Então, a equipe do Botafogo conseguindo essa vitória importante para conseguir essa classificação para as oitavas de final da competição. Então, temos aí o Botafogo se classificando em segundo lugar da competição com 12 pontos, mesma pontuação do que o líder do grupo Estudiantes, né? Por saldo de gols, inclusive. Então, a equipe do Botafogo vai encarar contra o Santos na Vila Belmiro nesse domingo, a partir das 4 horas da tarde, no estádio da Vila Belmiro. E aí, a equipe do Botafogo, Renato Paiva, conseguiu se recuperar na competição e conseguindo essa vaga para as oitavas de final da competição. Então, temos aí a reação alvinegra na competição da Libertadores da América. Certo, pessoal? Muito obrigado pela companhia e mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês. Muito obrigado pelo carinho. Se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos e deixe o seu like, o seu joinha, que ajuda muito no nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. Não esquecendo, nosso Conversa de Notícias, terça e quintas-feiras, 18 horas no canal do YouTube do Conversas de Torcedor e também às 11 da manhã de todo sábado, nosso programa ao vivo na Rádio Nossa Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais do Conversas de Torcedor, no YouTube do Conversas de Torcedor, também pelo site radionsc.com e pela Radiosnet, acompanhando tudo sobre as informações do seu clube do coração. Tá bom, pessoal? Em primeiro lugar, seleção brasileira e também do esporte em geral. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos pela companhia, fique com Deus e até a próxima. Falou, galera! Tchau, tchau!